E aí, já perdoou alguém hoje? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre aquele assunto que eu havia prometido para vocês, que é sobre o perdão. Tão fácil perdoar, não é? Ai, eu não perdoo ela por nada. Aí ela vai ter que me suportar. Um dia eu estava conversando com um irmão, que ele tinha brigado com outro irmão, aí ele disse assim para mim: eu não perdoo ele, irmão Reinaldo. Eu falei, tá bom. É lá no céu, um de vocês dois não vai entrar então. Não, lá no céu Deus que vai resolver esse negócio. Ai, meus queridos. Ai, como é difícil, viu? Não, não é assim não. É nós que temos que resolver. Deus só vai resolver o que é impossível. O que é possível é conosco. Mas o vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de perdão, né? O perdão é uma palavra muito usada, mas nós vamos descobrir que tem 3 tipos de perdão. E para nós iniciarmos a palavra de hoje, a escritura encontra-se em Mateus capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz aqui. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Precisa explicar? Essa orientação do Senhor Jesus vem logo após ali a oração do Pai Nosso. E aí? Né? Então, o primeiro perdão que eu quero falar hoje, o primeiro tipo de perdão, é aquele que eu concedo a alguém. Por algum motivo eu magoei uma pessoa, por talvez uma palavra dita na hora errada, talvez um ato que eu não premeditei, que eu fiz algo que ofendeu outra pessoa. Isso já aconteceu comigo, já. E eu tive a humildade de conceder o perdão quando a pessoa veio me pedir. Então, se você ofendeu alguém, se alguém ofendeu você, se você está numa situação assim, de se sentir injustiçado e tudo, não guarda mágoa no seu coração, não. Quando essa pessoa vem te pedir perdão, seja pronto a perdoar. Fica aguardando esse dia, Senhor. Cria umas situações para que eu possa me reconciliar, sabe? Eu tive um testemunho tão lindo de uma irmãzinha nossa, aquelas crentes fiéis mesmo, ali na escola bíblica dominical. Que testemunho lindo daquela irmã. Não vou citar o nome dela aqui por questões éticas, né? Não sei se ela gostaria que eu citasse o nome dela, mas ela disse que teve ali uma indisposição com seus irmãos e estava muito triste e veio pedir ali uma orientação para mim. Eu falei, irmã, vamos fazer um jejum aí 3 dias e vamos pedir para
Deus quebrantar o coração aí da sua irmã e vocês ficarem em paz. Mas nem terminou o jejum, acho que no segundo dia de jejum já, a irmã já foi lá, já fizeram as pazes e tudo. Então, queridos, nós temos que orar a Deus nesse sentido e estar prontos para perdoar o nosso próximo, sabe? Porque o Senhor Jesus, o texto aqui já diz, ó, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, né? Eu já contei esse testemunho aqui, mas vou repeti-lo porque já passamos de 40 vídeos, estamos chegando em 40 vídeos. Esse é o vídeo de número 39, olha só. E aí eu estava levando uma pessoa para o centro de recuperação, para ele ser internado lá, e ele disse: a minha sogra eu não perdoo por nada. Nessa hora eu encostei o carro no acostamento e conversei com ele, falei: vamos voltar então? Não, mas você não está me levando para ser internado lá, para eu me recuperar? Mas eu estou vendo que a sua recuperação não vai surtir efeito, porque você tem mágoa no coração. E a mágoa, ela impede o Senhor Jesus, o Senhor Deus, de nos abençoar. Você tem mágoa dessa pessoa. Então, se a própria palavra diz, se você não perdoar aos homens suas ofensas, Deus não vai te perdoar. Aí ele entendeu ali e se propôs então a perdoar a sua sogra. Eu falei: então vamos continuar a viagem. Então, o primeiro perdão é quando alguém vem pedir perdão para nós e nós temos que conceder o perdão para essa pessoa. O segundo já é um pouco mais difícil. É quando eu magoei alguém e eu tenho que pedir perdão ao meu próximo. Vamos para um texto? Só que está lá em Mateus capítulo 11 e o versículo 25. Diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as ofensas. Então, nós temos que perdoar o nosso irmão, perdoar o nosso próximo de todo o coração. De todo o coração, sem reservas. Temos que perdoar de todo o coração. Ai, é difícil, ele me magoou muito. Tá. O difícil é você viver uma vida de maldição sem ter conexão com o Senhor, porque você está retendo perdão. Sabe? Por orgulho, por indiferença. Não, tem que orar. Não deu conta? Jejua. Faz um jejum aí para você ver se você não vai aí conseguir pedir perdão ao seu próximo, sabe? Peça perdão mesmo. Eu me lembro quando eu me converti que eu tinha sete inimigos. A Bíblia diz que o único inimigo que nós temos é Satanás, o diabo, né? Mas naquela época lá eu considerava que eu tinha 7 pessoas que eu não conversava, não falava com 7 pessoas. Mudava de calçada, estava vindo aqui, eu mudava para outra calçada para não passar na frente daquela pessoa. E aí eu li a palavra de Deus, eu li essa palavra aqui, eu falei: e agora, Pai? Agora tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão agora, né? E aí eu fui um por um daquelas 7 pessoas, um por um, pedindo perdão e fazendo uma reconciliação. Ah, mas se eu perdoar, eu vou ter que andar com ele de novo, e tudo, e tá. Não, a gente não está falando de afinidade. Se a pessoa quebrou a sua confiança, né? Se houve ali uma quebra de confiança, essa confiança ela tem que ser reconquistada, né? Isso vai demorar, a gente sabe que tem um processo aí para que volte a confiança na pessoa. E pode ser que nunca mais volte, mas isso não quer dizer que você não perdoou.
tá? Você tem que perdoar, mas não pode ser daquele jeito, né? Eu perdoo ele aqui, eu aqui e ele lá. Não, não é assim. Tem que perdoar para valer. O que eu estou falando é de afinidade. Afinidade às vezes fica difícil, às vezes é uma quebra de confiança muito grande, né? Mas quando você ministra o perdão a alguém, você não tem raiva, você não tem rancor, você não tem ódio, né? Agora, num relacionamento, alguma coisa assim, é complicado, tá? Colossenses 3,13. Vamos ver o que diz Colossenses 3,13. Suportando uns aos outros e perdoando-os uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento, que nós pedimos perdão, né? Temos que pedir perdão ao nosso próximo, se nós o ofendermos. Sabe, esses tempos atrás eu fiz uma brincadeira com 2 irmãos e um deles se ofendeu muito. Uma brincadeira bobagemzinha, mas para ele foi uma ofensa. Enquanto aquele irmão não me perdoou, eu não sosseguei, fiquei no pé dele. Pastor Reinaldo, e aquele pecado oculto? A pessoa cometeu o pecado lá atrás, faz anos, faz décadas. E aí, pastor Reinaldo, o que a gente faz? Né? Olha, queridos, vocês sabem que eu não fico me esquivando da palavra de Deus. A palavra de Deus não é politicamente correta, nem tampouco eu serei, porque os nossos estudos, todos eles são baseados na palavra de Deus. Se você cometeu um pecado contra alguém, um pecado oculto, um adultério, por exemplo, uma traição, algo oculto, e você já se resolveu e já abandonou esse pecado, mas a pessoa ofendida, você nunca pediu perdão para ele porque não veio ao conhecimento dele, me desculpe o que eu vou te dizer, o que a palavra diz, você está em pecado. Mas irmão Reinaldo, já faz 15 anos, você está em pecado há 15 anos. Mas se eu pedir perdão, eu não sei o que vai acontecer, pode acabar o meu casamento. Olha, até pode, mas se você orar, se você jejuar, se você pedir para Deus quebrantar o coração e você contar com um jeitinho e livrar dessa culpa que te persegue, porque isso persegue a pessoa por décadas. Isso persegue a pessoa. Eu fiz muita visita em hospitais e no hospital ali à beira da morte nós descobrimos muitas pessoas pedindo perdão, inclusive sobre esse assunto de adultério, de traição. Eu não queria morrer sem pedir perdão para você e tá. Tem até um testemunho que eu contei essa semana sobre uma viúva que o marido dela no leito de morte contou para ela que tinha um amante e pediu perdão no leito da morte. Então, essa culpa vai parar de te seguir, sabe? E às vezes pode até acarretar aí alguma coisa física, alguma enfermidade, porque as doenças, segundo os estudiosos, né, os psiquiatras, os psicólogos, muitas das doenças são psicossomáticas, ou seja, elas começam na mente e vão se manifestar no corpo. Então, se isso aconteceu, desculpa eu te falar, mas é necessário pedir perdão sim. Isso nem estava aqui no meu script, tá? O Espírito Santo que me levou a falar sobre isso. Eu estou até tentando sair desse assunto aqui, mas o Espírito Santo está insistindo que eu fale isso. Portanto, querido, se você cometeu um ato contra alguém e esse ato está escondido, ora a Deus, clama a Deus, pede ajuda para o seu pastor, jejua, ora, e Deus vai te dar uma oportunidade para você
pedir perdão e ficar livre dessa culpa, tá? Seu relacionamento não vai ser desfeito, não, eu te garanto. Se você seguir essa receita, e você vai para o céu, porque se você continuar assim, você corre o risco de não passar a eternidade com o Senhor Jesus, tá bom? Dito isso, fui constrangido pelo Espírito Santo, me perdoem, mas o Espírito Santo me constrangeu a sair tudo aqui do meu script, eu tive que falar isso. Agora vamos para o terceiro tipo de perdão, que eu considero até um dos mais difíceis. É um dos mais difíceis. O primeiro perdão é aquele que eu concedo ao meu irmão. O segundo perdão é quando eu magoei alguém, que eu tenho que pedir perdão ao meu próximo. E o terceiro perdão é a pessoa que não perdoa a si próprio de forma nenhuma. Ele não se perdoa, né? Vamos para um texto bíblico? 1 João, vamos lá em 1 João, primeira epístola do apóstolo amado de João, no seu capítulo 1, no versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, às vezes a pessoa comete uma coisa tão grave e envolve terceiros, prejudica terceiros ali. As consequências são graves, são grandes. E os pares dele até perdoa. Ele recebe perdão da igreja, ele recebe perdão do pastor, né? Ele recebe o perdão das pessoas feridas por aquele ato, mas ele não se perdoa. Ele não se conforma de ter cometido aquele ato de injustiça. E aquilo fica remoendo ele. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Sabe? E é muito difícil a pessoa, sem a ajuda do Espírito Santo, ele não vai conseguir. Mas ele tem que entender que ele tem que se perdoar. Ele tem que se perdoar. Ele tem que entender isso aí. Porque, às vezes, a ofensa é um acidente. Foi um acidente. Às vezes, a ofensa foi uma falta de vigilância. Foi uma falta de sabedoria que culminou naquela ofensa. Sabe? Mas se você se arrependeu, se você pediu perdão às partes, perdoe-se a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Lembra o que eu disse para vocês no vídeo do Pai Nosso? Que a mágoa é como se eu limpasse a minha casa e aí eu pegasse todo aquele lixo, chegasse ali na sala e jogasse de novo. Isto é a mágoa, que ela não sai do coração da pessoa, né? Então perdoe-se a si mesmo. Eu me lembro de um jovem que ele cometeu um ato desse. E ele, embora tenha recebido perdão dos pares, das pessoas ofendidas, ele não se perdoava. E aí, por isso que eu digo para vocês, irmãos, as pessoas têm que ir para a oração. Oração é falar com Deus, é ligar com Deus. É ligação direta desse mundo direitinho lá com o Pai Celestial. E nessa oração, na madrugada, ele teve uma visão do Senhor Jesus, do ladinho dele assim, um testemunho muito bonito esse. E aí o Senhor Jesus ofegante, na cruz do Calvário ali, ele foi transportado ali para a cruz do Calvário, do lado do Senhor Jesus ali, e o Senhor Jesus assim, ofegante assim, olhando para aquela multidão, e aí de repente ele olha para o lado, para aquele jovem, e fala assim: você não se perdoa? Isso que eu fiz por você não foi o suficiente. O que você quer que eu faça mais para que você se perdoe? O que é necessário eu fazer a mais para que você se perdoe? Então, queridos,
Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas culpas ali na cruz do Calvário. Então vamos perdoar a si mesmo. Vamos perdoar o nosso próximo. E se nós ofendemos alguém, vamos pedir perdão ao nosso próximo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais esse vídeo, Senhor, por mais essa oportunidade de compartilhar com os meus irmãos a tua palavra. Senhor, vai adiante dos meus irmãos. Esse que tem medo, ó Pai, de pedir perdão por algo que cometeu, talvez um pecado oculto, ó Senhor, seja com essa pessoa. Dá a ele sabedoria, dá a ele estratégia, Senhor. Dá a ele, Senhor, coragem, intrepidez, ó Pai, para se livrar desse corpo, dessa mácula que acompanha essa pessoa há décadas. Pai, esse coração duro que não quer perdoar o seu irmão, que está com diferença do seu irmão, Pai, quebranta esse coração, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, esse coração aflito, que não consegue perdoar a si mesmo, ó Pai, através do seu Espírito, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã. Ó grande Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Pai querido, Pai santo, obrigado por esse vídeo. Abençoa os meus irmãos grandemente, ó Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Querido irmão, muito obrigado por estar aqui conosco. Parabéns por você continuar firme aí. Isso é bênção para a sua vida, é bênção para a minha vida. Que Deus te abençoe e te guarde e que prospere você em todos os seus caminhos. Se não nos encontrarmos por esses dias, podemos nos ver nos céus com o Senhor Jesus, com a volta de Cristo. Que Deus te abençoe.